Nossa, agora a gente vai para precificação estratégica. A precificação estratégica, eu gosto muito dela. A gente trabalha muito com ela, né? E com a precificação estratégica, a gente trabalha com os 3 Cs, que é custo, cliente e concorrente. Lembra sobre um dos desafios que é a concorrência desleal? O cliente olha o mesmo serviço, porém tem um orçamento menor do que o valor que você passou, e aí você fica se perguntando. Pois é, aqui na precificação por custo, a gente vai fazer todo o levantamento na sua dinâmica da sua empresa. Então, é o custo, é a despesa, se você paga comissionamento, então colocar aquela gordura de negociação com o cliente, o imposto que você paga, que seja variável, que seja aquele valor fixo. Então, muitas das vezes, a depreciação que a gente falou na aula anterior. Então, uma outra parte também, que é o cliente. Então, quanto de fato o seu serviço ele vale? Qual que é a percepção do cliente? Ele está vendo valor ou ele está vendo preço? Por isso que a gente também já falou o quê? Todo serviço você precisa de um diferencial, porque você precisa enaltecer aquele diferencial para o seu cliente, para justificar o seu valor. E o terceiro ponto é o concorrente. Então, quando o cliente ele manda para você o orçamento do outro cliente, ele está falando: olha, eu tenho aqui o produto A e eu também tenho aqui um produto A. Mas e aí, você vai me entregar o quê? Eu posso falar, fica mais palpável. Eu tenho um iPhone e eu tenho um Samsung. Qual que você quer? Depende quanto que você quer investir. No iPhone, eu sei que ele me entrega valor, ele me entrega qualidade de câmera, eu sei que ele me entrega um status. Samsung, tem Samsung que a qualidade da câmera é melhor do que um iPhone, mas ele não tem o status que o iPhone tem. Entende? Então, você precisa entender os diferenciais do que você oferece e o que o seu concorrente oferece. Uma pesquisa mercadológica não é você só chegar num número diferente e perguntar quanto que é para o seu concorrente, quanto que é esse serviço aqui? Ah, é X. Ah, então tá bom. Não, gente, vai muito além. A gente trabalha isso de uma forma muito mais profunda nas nossas mentorias, nas nossas consultorias, mas você precisa entender que a sua precificação ela precisa seguir esses 3 Cs. Porque se você não seguir, o cliente ele vai fazer essa jornada por você. E aí, você, na hora que ele chegar e equiparar você e o seu concorrente pelo preço, porque é isso que ele faz, e aí ele vai falar, tá, o seu cliente ele está aqui, aí ele vai ficar avaliando você. Avaliou, tá, eu acho que eu vou pegar esse daqui porque ele me oferece a mesma coisa. Mas você tem um diferencial, você poderia ter evidenciado. Poxa, identifiquei também, mas olha, na precificação, eu identifiquei que, por exemplo, eu estou com um custo muito alto, eu estou com uma despesa muito alta. Aí você vai precisar revisitar. Aí você vai precisar retirar algo que está sobressaindo. Porque se na sua precificação pode dar um valor, vamos supor, de R$ 10.000 sua prestação de serviço, seu concorrente está cobrando 5, você precisa ter essa maturidade e entender se é porque os seus custos estão altos ou porque ele trabalha com uma qualidade diferente, o atendimento é de uma forma diferente. Então, aqui é para você entender que não é só por preço, tá? Mas aqui vai ter o direcionamento para você entender quanto que é o seu custo, quanto que é a sua despesa, quanto que o seu cliente está disposto a pagar e o como que você vai se posicionar mediante ao seu concorrente. Concorrente não são pessoas aleatórias. Concorrente é aquela pessoa que você fala, ele entrega a mesma coisa que eu e entende? Seu concorrente direto, a gente chama que é o concorrente direto. Então, você precisa sempre avaliar isso daqui. Então, entende que uma precificação ela é muito mais complexa do que você costuma ver ou do que você costuma conversar com outros fornecedores de evento, porque a sua empresa ela é diferente. A sua dinâmica ela é diferente do seu concorrente também, ou do seu parceiro de eventos.
ela é totalmente diferente. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode ser CLT e ela pode conciliar com nos fins de semana a entrega de CLT. E tem você que você vive do ramo de eventos. É óbvio que a sua precificação ela vai ser maior, porque a outra pessoa ela tem uma fonte de renda fixa. A parte do que ela ganha fechando o contrato de evento é um a mais para ela. É um esporádico. Então, para ela, é isso. Então, entende a forma que você precisa se posicionar? Você precisa aprender a precificar, porque muitas das vezes chega um valor menor e você fica chateado, você não fica, não entende o porquê. Mas você tem que entender dessas vertentes. Você pode ter funcionário registrado ou um funcionário freelance que te ajuda. Essa pessoa, ela pode também viver de eventos, mas ela pode não ter o funcionário. Ela que se organiza para fazer tudo. Então, a precificação, o custo dela vai ser menor. Entende a importância da precificação? Entende a importância da conscientização? Então, calma, a gente vai fazer a precificação na prática, mas é a conscientização, é você entender que tudo tem um porquê. Como você vai montar essa precificação estratégica? Primeiro de tudo, vou fazer o levantamento dos custos. Custo, tudo aquilo que eu invisto para obter receita, tudo que aquilo que é ligado diretamente à entrega do meu evento. E se eu não tiver aquilo, eu não consigo entregar o meu evento, certo? Despesas, então, entra valor de prolabore, que é o valor da retirada, entra água, luz, energia, escritório, aluguel, se você tiver um escritório físico, então, contador, ou você terceirizou para um BPO financeiro, alguém que te auxilia na parte administrativa, folha de pagamento, certo? Só tem que entender, a gente vai trabalhar isso de uma forma mais profunda, mas a paga do freelance ela entra como custo, tá? Porque se você não tiver o freelance, você aquela mão de obra, você não consegue entregar o evento, tá? Diferente de uma pessoa que você contrata para te ajudar de forma administrativa, tá? Margem de lucro. Então, margem de lucro é o percentual que você vai ganhar sobre aquela prestação de serviço, tá? Então, isso é uma prática normal, até porque você presta serviço, você não vai trabalhar de graça e a empresa ela precisa girar no lucro, ok? Outras saídas que é referente a comissionamento, né? Às vezes você tem uma parceria com um fornecedor que ele te indica, você paga BV, ou você contrata um vendedor, você combina um percentual com ele de comissionamento. Imposto, dependendo do seu regime tributário, você precisa pagar um imposto variável sobre o faturamento. Então, e a opção segura, lembra? Tem que ter aquela margem de negociação com o cliente. Por quê? Se você não tiver essa margem e você fez um cálculo de precificação seco, o cliente vai falar: tá, mas aí se eu pagar à vista, você me dá 5% de desconto? Porque geralmente no mercado é 5% de desconto. E aí, que você não colocou essa gordurinha e você calculou ali, ó, cravado para dar 0 a 0. E o cliente está muito interessado no seu produto, no seu serviço. Aí você vai chegar e vai falar assim: infelizmente não consigo te dar desconto. Aí você vai desanimar o cliente e aí é aquilo que ele precisava para fechar com o seu concorrente, certo? Então, precificação estratégica. Lembra? Conscientização, entender o porquê de cada coisa. E a gente vem consolidando todas essas informações no price, que é o preço, que é onde você consolida todos os dados levantados e passados, aonde a precificação, você sempre tem que fazer e manter registrado, por quê? Porque você vai ter ajustes. Você sente esses ajustes fora do mercado. Então, por exemplo, se você vai no mercado comprar algum alimento, hoje você vai, vamos supor, o miojo está custando R$ 2. E aí você vai, daqui 15 dias, ele já está R$ 2,50. Nossa, o que aconteceu? Isso é só um exemplo, mas acontece, você passa por isso. Mercado de eventos, você precisa ter uma precificação estratégica específica,
Porque você presta com 6 meses, 8, 12, 24 meses antes. Quem garante para você que você não vai fechar no prejuízo? Você então precisa calcular e calcular de uma forma muito assertiva. Ah, mas se acontecer alguma coisa, eu faço um aditivo. Depende. Então você precisa entender como que faz essa precificação estratégica. Então, novamente, esse modelo de precificação estratégica, nós utilizamos ele, já foi testado e validado também, tá bom? Então, não se esqueça, conscientização, entender cada passo importa para você ter uma jornada transformadora na sua empresa.